IBGM já voltaram. Não fique de fora desses preciosos momentos de oração e comunhão que transformam as nossas vidas. Participe você também! Vem pra EBD! Vem pra EBD! Vem para a EBD, às 9 horas. Vem louvar com todo o seu coração. Vejo teu mover, te adorarei. Estás aqui, trabalhando em nós, te adorarei. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, o caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, o caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, muda o meu viver, te adorarei, te adorarei. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, o caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, o caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Mesmo não vendo o seu agir, mesmo que eu não possa sentir, eu sei que não falhas, eu sei que não falhas. Mesmo não vendo o seu agir, mesmo que eu não possa sentir, eu sei que não falhas, eu sei que não falhas. Mesmo não vendo o seu agir, mesmo que eu não possa sentir, eu sei que não falhas, eu sei que não falhas. Mesmo não vendo o seu agir, mesmo que eu não possa sentir, eu sei que não falhas, eu sei que não falhas. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, o caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, o caminho, luz na
esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, vida segura, nada achei, rocha que Deus se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo me sinto frágil, bebê, mas pleno Deus, pode amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meus pecados sentiu, por sua morte eu vivo, seu corpo inerte nos cante as trevas apagou, todos viver está ressuscitou, vitória eterna conquistou, do meu pecado libertou, de Deus eu sou, Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus, não há mais cura ao mundo atroz, esse é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia e nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar, me chamar, em Cristo eu vou permanecer, até voltar, me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Olá, querida igreja, graça e paz seja com cada um dos irmãos. Eu sou o pastor Delton, missionário de missões nacionais aqui na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O seu missionário, sustentado e abençoado por cada um de vocês. Amados, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra de encorajamento, algo que vai também ajudar
nessa grande festa que ao longo desse mês a igreja tem partilhado, que ao longo desses 30 anos tem sido a diferença na cidade de Serra, no Espírito Santo. E eu gostaria de que os irmãos ouvissem rapidamente e também para que cada um de vocês seja edificado no Espírito Santo. Está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 14 e 15. E diz assim: Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei de palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, e eu creio que existe justamente uma comparação com esse período em que Jesus também falou e proclamou essas palavras sobre o final dos tempos. Esse contexto é um contexto de final dos tempos, e nós estamos vivenciando momentos, os últimos momentos, em que a Igreja do Senhor precisa ser a diferença nesse tempo. Eu acredito plenamente que a cada passo que nós damos é um passo decisivo para nós influenciarmos vidas, influenciarmos pessoas e mostrar para elas que Cristo é a única esperança para suas vidas. Eu tenho certeza que a Segunda Igreja Batista de Fiel Rosa tem sido um diferencial ao longo desses 30 anos. Eu tenho percebido que nós estamos vivenciando momentos em que o povo de Deus precisa ser diferencial, ser luz, ser sal, e nada mais oportuno do que essa palavra de encorajamento de Jesus para cada um de nós, sua igreja. E quero compartilhar e deixar para os irmãos essa palavra justamente porque nos encoraja dizendo que nós temos que nos convencer, né, de que a preocupação deve ser pelas vidas e não o que nós vamos dizer quanto ao que cremos, né? Nós não precisamos nos preocupar com o que nós vivemos, né, no externo, mas sim com com quais pessoas ou qual eu tenho que compartilhar dessa palavra. Eu tenho certeza que os irmãos têm feito isso ao longo desses 30 anos e tenho certeza também de que os irmãos estarão continuarão compartilhando dessa palavra de fé e defendendo a fé que os irmãos têm em Cristo Jesus, a boa fé, né, direcionada a Cristo, e que essa defesa levará os nossos adversários, ou seja, as pessoas que nos perseguem, os incrédulos que não acreditam, os céticos, farão eles mudarem seus pensamentos e até serem alcançados pelo amor de Jesus, alcançados pela palavra, e a ponto de, como diz as Escrituras, eles não serão capazes de resistir, né, ao amor de Deus por meio da palavra e contradizer essa palavra verdadeira. Que os irmãos estejam fitos, conectados e focados exclusivamente na palavra do Senhor, que em todos os momentos, em todas as gerações, em todas as épocas, tem sido uma grande influência, tem sido o poder de Deus para todo aquele que crê, né? E eu creio que os irmãos permanecendo firmes nessa palavra, com certeza, quando proferirem a palavra do Senhor, quando proferirem quanto ao amor de Deus, ninguém vai resistir, ninguém vai ir contra ao que os irmãos estão dizendo. Que os irmãos tenham plena segurança, plena convicção de que, como diz o versículo 13, será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Que o Senhor possa abençoar a vida da igreja a ponto de testemunhar destemidamente do amor de Jesus aos que ainda não foram alcançados. E quando estiverem que prestar conta do que estão fazendo, não se preocupem com
com o que vão dizer em relação à sua fé, mas preocupem-se em como está a pessoa que vai ouvir essa palavra, porque como diz o texto, quem vai nos dar essa palavra é o Espírito Santo, é o Senhor. Palavras que vão persuadir, que vão mudar a perspectiva da pessoa, bem como a sabedoria que vem do alto, aonde eles não terão o que contradizer, né? Porque teremos a sabedoria de Deus para isso. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos e que a fé de vocês sejam fortalecidas a cada passo que derem. Deus abençoe vocês grandemente, feliz aniversário e que essa data se repita cada vez mais até Jesus voltar. E nós somos gratos a Deus por tudo que os irmãos são e têm sido ao longo desse período. Em nome de Jesus. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que Deus abençoe a igreja e ao pastor também, pastor Lino Pop, que Deus esteja cuidando e guardando o coração de vocês em Cristo Jesus. Um grande abraço, fiquem na paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa permanecer em nosso meio. Amém, irmãos? Nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos de 10 até os versículos 18. Assim nos diz a palavra de Deus nessa oportunidade. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deus possa abençoar assim a palavra dele, que nós possamos estar meditando nessa oportunidade, mais uma vez ouvindo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações por intermédio da sua palavra. Nós acabamos de ler esse texto que fala sobre a armadura de Deus. O que você entende por armadura? O que entendemos por armadura, né? Armadura é uma coisa que é para se proteger. A armadura significa, creio eu, que seja proteção, tipo de roupa especial usado como proteção. Os mergulhadores de hoje usam esse tipo de armadura. Roupas especiais pode ser considerada armadura. Nessa época agora do Covid, nós estamos vivendo uma situação de armadura, de proteção, né? Usamos as nossas máscaras para nos proteger do vírus, desse vírus que está aí, do coronavírus. Então, nós usamos essa máscara, que é um tipo de proteção, né? Dá uma certa proteção, além de outras orientações que foram nos passadas pelos cientistas, para recebermos essa proteção contra um inimigo invisível, que é o coronavírus, que é o Covid-19, que não sabemos onde ele está, no momento que ele está, onde ele está atacando, e por não conhecermos, não vermos, nós temos que nos proteger.
Eu até estava comentando esses dias com os colegas de trabalho, né? Nunca pensei de viver uma situação em que eu visse cenas de filme, cenas reais na minha frente, assim, como se fosse filme, de pessoas que chegam paramentadas para pegar aquele que é para internação, para ir para alguma UTI, então eles chegam lá na UPA e vão buscar o paciente, eles vão todos aparamentados mesmo, e nós também trabalhamos com as nossas aparamentações, é máscara, é touca, é viseira, é todo um aparato para nos proteger contra esse inimigo invisível que é o Covid. Não vemos, mas está atacando, está matando muitas pessoas, e o que nós temos hoje é a vigilância mesmo. A vigilância, estamos usando aquilo que foi passado para nós, que nós pudéssemos estar usando para evitar esse tipo de situação. A palavra de Deus nos fala de uma armadura que é para lutar contra inimigos invisíveis também, mas que não ataca o corpo, levando só uma morte física como o Covid. Mas são os inimigos que estão nas regiões celestiais, o inimigo de Deus, que é o diabo, e que ele tenta nos matar espiritualmente, levando-nos para uma condenação que já foi selada por Deus, é uma sentença que ele já recebeu, o diabo e os seus anjos, que é a morte eterna. É o lago de fogo que está preparado, como dizia Apocalipse, ao diabo e seus anjos. E ele quer transformar muitas pessoas, derrotar muitas pessoas para levar junto com ele. Então a palavra de Deus vem nos ensinando sobre uma armadura que nós precisamos nos revestir dela para lutar contra, como nós acabamos de ler, as astutas ciladas do diabo. Anteriormente, no capítulo 5, Paulo fala que enchei-vos do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está presente em nossa vida, ele nos dá condições de lutarmos usando essa armadura de Deus. Uma vez que nós fomos comprados com preço de sangue, Jesus nos resgatou, que Jesus nos salvou, já recebemos a salvação em Cristo Jesus, nós recebemos condições espirituais de estarmos obedecendo as determinações de Deus aqui para nós lutarmos contra o inimigo, nosso inimigo mortal, que é o diabo. Então a armadura significa proteção. Efésios 6, aí nós vemos as peças da armadura de um soldado romano. Paulo usou como exemplo um soldado romano. E para nos ajudar a compreender a proteção que Deus nos oferece em nossa luta contra Satanás. Onde é que nós aprendemos sobre a armadura de Deus? Em Efésios 6, de 10 a 18, nos ensina esse respeito. Como salvos, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, colocando toda a armadura de Deus. Precisamos fazer isso para ficar firmes contra as ciladas, todas as estratégias do diabo. Todas as estratégias. O diabo é inimigo de Deus. Por que nós precisamos dessa armadura? Porque o diabo ele é inimigo de Deus. E por ser inimigo de Deus, é nosso inimigo também. Ele não é eterno como Deus. Ele não sabe tudo. Mas ele sabe muito. Ele sabe muito. Ele não pode estar assim em mais de um lugar ao mesmo tempo, mas ele tem um grande exército de demônio que eles conseguem estar em muitos lugares em vários horários. Eles estão sempre ativos, meus irmãos, sempre ativos, lutando contra Deus e os filhos de Deus. Satanás ele não é tão poderoso quanto Deus, mas ele é um forte inimigo. Ele é um forte inimigo. É mais poderoso do que você e eu. É mais poderoso do que você e eu. A única maneira de derrotá-lo é lutando da forma que Deus já traçou para que nós lutássemos. Porque Deus é general que conhece todas as estratégias malignas. Por isso que ele traçou aí o perfil de um soldado que pode lutar contra o inimigo. Somos soldados do exército de Deus.
um exército que não luta contra outros soldados de igual modo, não é contra a carne e o sangue, como é falado aí. Nós não lutamos com outro, né? Com outro soldado igual a nós mesmos, seres humanos. Ao contrário, nós estamos lutando contra o diabo, contra Satanás e o seu exército. Então, como nos proteger de Satanás e seu exército? Como? Como vencer a batalha? Deus, nosso comandante, é aí e chefe, ele nos ensina aqui, ó. Ele nos ensina exatamente o que fazer. E é então que a armadura de Deus, a armadura dele, entra em cena na nossa vida. Deus já forneceu essa armadura. Proteção maravilhosa para nos defendermos. É uma proteção incrível, uma proteção perfeita. No versículo 3 ele fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis, confiantes. Então, o que fazer com a armadura? O que fazer com a armadura? Tem um mandamento aí no versículo 13. Tomai toda a armadura. Significa colocá-la, usá-la, colocar em prática, aprender a colocar essa armadura completa aí todos os dias. Essa armadura que Deus acabou de nos ensinar aí na palavra dele. Meu momento devocional com Deus é uma boa maneira de fazer isso. Meu momento a sós com Deus, estar de contínuo buscando a presença dele. Ele nos faz promessas na palavra dele. Ele diz que se colocarmos a sua armadura, a proteção especial que ele nos forneceu aí, nós iríamos resistir ao dia mal. Nós vamos resistir ao dia mal. Quando Satanás ir nos atacar com as tentações, não iremos ceder e pecar de jeito nenhum, porque nós estamos revestidos com a armadura dele. Seremos capazes de ficar firme e não cair diante do inimigo e ficar prostrado. Mas se você vacilou, meu irmão, a palavra fala: cuidado, tem que estar em pé para que não caia. Mas se cair, você pode buscar o seu advogado, que é Jesus. Se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, nos purificar de toda injustiça, e podemos ficar atento ao que está escrito aqui, o que está dito na palavra de Deus, e revestir de armadura de Deus e seguir firme. Como que é essa armadura de Deus? Como que é essa armadura de Deus? Se ele dá um mandamento para tomarmos a sua armadura, devemos saber como é essa armadura. A armadura espiritual não é visível aos olhos humanos. Não é visível. Não, o que é que eu vou fazer? Vou pegar um lenço ungido, vou pegar alguma coisa visível e vou estar usando para me proteger. Vou deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Não, eu vou fazer, se eu orar tais horários tantas vezes por dia. Que bom, né? Que orar tantos horários, tantas vezes por dia. Se eu orar 2 vezes por dia, 1 vez por dia, eu vou estar armada. Não. A Bíblia já nos fala que nós temos que estar de contínuo na presença de Deus, né? Temos que conhecer essa armadura de Deus e realmente é lá no nosso interior. Ela não é uma armadura que você vê. Nós vamos ver cada item da armadura, você vai prestar atenção. Paulo comparou aí cada peça da armadura de Deus com a do soldado romano, nesse escrito aí. E a primeira coisa que ele falou foi do cinto da verdade. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Na parte 14, versículo 14, a parte A, e no capítulo 6, versículo 14, a parte A, fala que estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O soldado romano, ele usava uma peça bem forte ao redor da sua cintura, né? Como se fosse assim um cinto. Um cinto. E descia como se fosse uma saia mesmo, uma proteção. Ele não só protegia seus órgãos vitais, como também ele unia todas as outras peças da armadura com esse cinto. Com esse cinto ele podia se movimentar com confiança, sabendo que as outras peças não sairiam, não ia cair dele, não ia sair dele. Como salvos, nós devemos colocar o cinto da verdade. De que jeito nós podemos colocar esse cinto da verdade? Primeiro, nós colocamos o cinto da verdade aprendendo o máximo as verdades bíblicas.
Como aprender as verdades de Deus? Como nós podemos aprender a verdade de Deus? Participando da igreja, da escola bíblica dominical, participando dos cultos que nós estamos tendo aí, no Zoom, ainda que a igreja física não está se reunindo, né? Os momentos de devocional com Deus, isso é indispensável. De ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus. Como Jesus fez na luta contra o diabo lá na tentação, está escrito. E ele foi dizendo o que estava escrito na palavra de Deus para nos dar o exemplo de como vencer as astutas ciladas do diabo. O que você sabe sobre Deus o torna confiante em sua guerra contra Satanás. O amor e a salvação de Jesus, João 3,16, a presença contínua de Deus em nossas vidas. Hebreus 13, no versículo 5, fala da promessa divina de vitória que nós recebemos em Jesus, né? A presença contínua dele em Hebreus aí, e em Coríntios nos fala da promessa divina de vitória. Mas graças a Deus que temos a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós ficarmos aprendendo a palavra de Deus, buscando de contínuo estar nos renovando, colocando esse cinto da verdade todas as manhãs, nós estamos nos preparando dia a dia para lutar contra o inimigo, contra Satanás. Quando ele tenta fazer você duvidar da bondade de Deus, você vai lembrar da palavra de Deus. Quando você vai contar uma mentira, porque Satanás fica muito alegre quando a gente conta uma mentira, quando a gente está falando coisas que não agradam o coração de Deus, mas você vai lembrar da palavra de Deus. Aí você vai falar, Senhor, me ajuda sempre a andar na verdade, a falar a verdade. O Salmo 19, 14 nos fala isso. Andar na verdade. Quando você tem uma boa consciência por ter colocado esse cinto da verdade, poderá enfrentar o inimigo sem medo e ter a certeza da vitória. Nós podemos, meus irmãos. Lembrando cada parte da palavra, o que eu preciso obedecer, o que eu preciso fazer hoje para agradar o coração de Deus. Então, eu me visto da palavra de Deus, dos ensinamentos contidos nela. E com certeza Satanás não vai conseguir vir das partes vitais e atacar. Mas Paulo ainda continua falando aí, vestindo-vos da couraça da justiça. O que é essa couraça da justiça? Na armadura humana, assim, uma couraça, os romanos cobria o corpo do soldado, do pescoço assim até a cintura, frente e costas. Ela era feita de placas, corrente de metal, para que a espada ou flecha não pudesse atravessá-la. E protegia o coração do guerreiro. Como salvos, nós precisamos de proteção em nosso coração. E essa proteção procede da justiça de Deus e não da nossa justiça. Porque nenhum de nós somos justos, Romanos 3,10 fala isso. Todos somos pecadores. Versículo 23 de Romanos 3 fala isso, todos nós somos pecadores. Mas quando você quiser receber o Senhor Jesus como seu Salvador, quando você aceita Jesus como seu Salvador, Deus deixa de vê-lo como um pecador e passa a vê-lo como alguém que nunca pecou por causa do sangue de Jesus que reveste a sua vida, que protege a sua vida. Então ele vê a justiça de Jesus em nós. A partir do momento que você é salvo, é aceito por Deus Pai, Ele sempre olha para você. Ele vê a justiça do seu filho em você. Efésios, no versículo 6 do capítulo 1, fala isso para nós. Isso não significa que você nunca mais vai pecar. Não significa que eu nunca mais vou pecar. Enquanto vivemos nessa terra, eu e você estamos sujeitos a pecar. Em nossa luta contra o pecado, Deus quer que usemos a couraça da justiça. Ele quer que nós usemos, então, a couraça da justiça, vestindo-nos de toda
a couraça da justiça. Quando nós estivermos aqui, nós lutaremos. Devemos estar sempre alertas e vigilantes, então, para nós derrotarmos o inimigo a cada dia da nossa vida, a cada dia. Quando Satanás tentar levar-nos a pensar que Deus nos rejeita, podemos resistir a ele lembrando que Deus nos aceita mesmo quando falhamos, porque temos a justiça de Cristo em nossas vidas. Deus não dá poder para escolher o que é certo e errado quando nós temos a presença de Jesus em nossa vida. Como o próprio Efésios aqui fala no capítulo 5, nós estamos cheios do Espírito Santo. E nós vamos buscando levar uma vida justificada pelo Senhor Jesus. Nós vamos decidindo escolher o que é certo e deixando as coisas erradas para trás. Nós podemos pedir isso a cada dia a Deus, porque temos a presença dEle, o sangue de Jesus nos cobrindo, e Ele nos leva diante de Deus. Então, com a preparação também do Evangelho da Paz, aí também, nós temos que calçar os pés, no capítulo 6, versículo 15, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. É importante ter os pés em boas condições se tiver que lutar, não é mesmo? Quando os pés doem, é difícil caminhar. Mas se nós caminhamos a cada dia, tendo em nossa vida a presença de Jesus, que é a nossa paz, nós vamos procurando ter paz com as pessoas, mostrando a luz de Jesus que está em nós. Nós vamos perdoando, nós vamos revelando o amor de Deus e nós vamos levando avante esse evangelho da paz e tirando muitos que estão indo para passos largos na mão do diabo, caminhando a passos largos para um momento de terror, de coisa terrível, porque nós temos em nós o evangelho da paz e nós podemos compartilhar esse evangelho da paz, esse amor de Deus com aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, que não conhecem, que não tem Deus em seus corações. Nós podemos fazer de tudo para edificar o outro e não destruí-lo. Porque nós temos a presença, estamos cheios da presença de Deus em nossa vida. Estamos cheios do Evangelho da Paz e podemos testemunhar disso. Podemos mostrar as nossas boas obras em Cristo Jesus. Então temos que calçar esse Evangelho da Paz. Temos que colocar Ele aonde nós passarmos. E ainda embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 16 está falando aí para nós. Apagar todos os dardos inflamados do maligno. A armadura do soldado romano incluía também um grande escudo que era feito de madeira. Ele tinha um escudo que era enorme, enorme mesmo. Tem até as metragens, né? Na história fala metragem para nós, oferecendo, portanto, dupla proteção para quase todas as partes do corpo do soldado, tanto na frente quanto atrás. Para chegar até ele, as flechas do inimigo tinham que passar primeiro pelo escudo e depois atravessar a armadura usada sobre o corpo do soldado. Os lados do escudo possuíam ganchos destinados a prendê-los nos escudos um dos outros soldados e formar assim uma barreira enorme protegendo todos os soldados. Formava um muro de proteção sobre todos os soldados. O inimigo fazia de tudo assim que ele pudesse imaginar para derrotar esses soldados romanos. E aí eles usavam flechas inflamadas. As flechas incendiárias que eles usavam, né? Mas os soldados romanos, ele cobriu os escudos de madeira com tecido, couro grosso, e eles mergulhavam depois em água para que ao bater, quando as flechas incendiárias vinham para poder pegar ali, eram apagadas. Quando batia nesse escudo molhado, as flechas eram apagadas.
Você sabia que Satanás, nosso inimigo, envia todo dia flechas incendiárias para nos destruir? Dardos inflamados contra nós? Alguns dos dardos que ele tenta lançar sobre nós todo dia, lançar contra nós todo dia, são os dardos das mentiras dele. Pensa, mas o que ele fez com Eva? Pensamentos odiosos sobre as pessoas. Ele quer colocar em nós o desejo de pecar. Ai, que isso aí não tem problema não, você já está salvo, o que tem que fazer? Depois é só você pedir perdão, deliberando você agir segundo a vontade dele, planejando pecar para pedir perdão. Nós não sabemos quando ele vai enviar um desses dados dele. Não sabemos. Um franco atirador fica escondido, você não sabe quando ele vai atirar contra a presa dele. Nós não sabemos o momento que ele vai atacar, ele ataca quando menos esperamos. Devemos estar sempre com o nosso escudo à mão, protegendo. E quando vem contra várias irmãs, nós unimos esses escudos e formamos um muro de proteção. Unidos na fé, para não deixar o inimigo vir corromper, vir destruir alguns de nós. Estarmos juntos ali com nossos irmãos, para proteger contra os dardos inflamados do inimigo. Hebreus 10, 23, 25. Hebreus 3, 10, 25. Vamos ler o que está escrito aqui na palavra de Deus. Hebreus, estou com uma Bíblia. 10, de 13 a 25. De Hebreus, no capítulo, nós vamos ler 10, de 23 a 25. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vejas que o dia se aproxima. Então nos unirmos, estarmos em comunhão, para lutarmos contra esses dardos inflamados do inimigo que quer destruir a nossa comunhão. Não importa quantas peças da armadura você tenha sobre você, sobre o seu corpo. Isso não vai adiantar também, meus irmãos, se nós não protegermos a cabeça. E nós vemos aí no versículo 17, a parte que fala, tomai também o capacete da salvação. Quem usa o capacete? Jogadores de futebol americano, ciclista, motociclista, soldados, mas o capacete da salvação que nós usamos é para proteger no invisível. Se esses aí usam para proteger a cabeça, se bater a cabeça, eles podem se machucar e morrer, perder a batalha. E Satanás sabe que se nós estivermos com o capacete da salvação, ele não vai ter como chegar até os nossos pensamentos para nos derrotar. Satanás quer atacar a mente do salvo. Temos de permitir que Deus controle a nossa mente para que Satanás não possa nos desviar. Isso significa, sabe o que, meus irmãos? Que devemos ser cuidadosos com o que entra em nossa mente. Precisamos estar atentos ao que nós deixamos entrar na nossa mente através da internet, através da televisão, através de conversas que nós ouvimos, através de pensamentos vãos, de falsas, de coisas terríveis que está sendo traçada aí para entrar e se deixarmos entra na nossa vida. Precisamos nos concentrar sempre, pensar sempre na salvação, a libertação que Jesus nos oferece como salvos. Precisamos estar atentos a isso. Quando Jesus morreu na cruz, ele salvou-nos do castigo dos nossos pecados. Romanos 8:11 fala isso pra gente. Ele nos salvou ali do castigo do nosso pecado. Romanos 8:1. Jesus está agora conosco
todos os dias para nos livrar do poder do diabo. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele quer nos livrar do poder do pecado, que quer nos destruir. Quando morremos, Jesus tem um lugar preparado para nós no céu, onde viveremos para sempre na presença dele, sem pecado, sem a dor, sem os sofrimentos terríveis. O capacete do soldado protegia a sua cabeça, lhe dava confiança de estar a salvo dos ataques de qualquer inimigo que viesse. Você coloca o capacete da salvação quando você crê nas promessas do Senhor quanto à sua salvação. Salvação das coisas do passado, do presente e do futuro. E espera confiantemente nele. Confiante. Esperar por algo é ter fé. É esperar com certeza. Sem vacilar a fé. Sem deixar que o inimigo venha infiltrar em nosso pensamento e nos roubar a alegria da nossa salvação. Lembre-se sempre que Jesus é muito mais poderoso do que Satanás. Satanás já foi derrotado por ele na cruz. Satanás não pode nos vencer quando nós colocamos o capacete da salvação e vigiamos os nossos pensamentos. Seja qual pensamento que ele queira colocar em nós. Nós estamos então firmes, cobrindo nossa cabeça com a presença do Senhor Jesus. E não vamos deixar que nada venha entrar na nossa mente e nos impedir de vivermos a presença constante de Deus em nós, sem vacilar o nosso pé. Aí também fala da espada do Espírito, tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Depois de colocar a armadura, colocamos o cinto, calçamos os pés, colocamos a armadura no nosso peito, colocamos a armadura e também aquela coisa que a gente segura, que um laça no outro, né? Quando nós colocamos tudo isso, nós temos que pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí nós pegamos a palavra de Deus. E a espada de Deus é uma faca de 2 gumes, que ela penetra no mais profundo do ser humano, dividindo juntas e medulas. Ela conhece todas as coisas. Esta espada é completamente diferente dessa física, dessa de metal, né? Quanto mais você usa uma espada de aço, mais ela fica sem corte, sem fios, tem que estar amor. Mas a palavra de Deus não. Na batalha dessa vida ela está sempre afiada. E ela fica cada dia mais eficaz quando nós a usamos. Quando nós conhecemos mais ela. Nós precisamos aprender os versículos da palavra de Deus. Tem momento que nós não estamos com a palavra de Deus na mão. Mas nós podemos lembrar de tudo que nós aprendemos. Porque você está buscando, porque você está em constante comunhão com Deus. E aí você pode atacar o inimigo. E depois de ter feito isso tudo, tá com a espada da palavra de Deus na mão, você ainda precisa orar em todo o tempo e vigiando com toda a perseverança, é o que fala aí o versículo 18. O bom soldado, ele está sempre em contato com o comandante. Ele não age por sua própria conta. E nós, como bons soldados aqui, que somos do exército de Deus, você e eu devemos estar em constante comunicação com o Senhor. Precisamos estar em constante comunicação com Ele, pedindo a direção dEle, as suas ordens. A oração é algo que deve acontecer naturalmente em nossa vida. A cada momento, a cada pensamento, a cada situação tem que ser constante. Nós temos que estar buscando a orientação do comandante, do nosso comandante. É preciso colocar cada peça da nossa armadura todo dia, a fim de nós não sermos apanhados por Satanás. A cada manhã, revestimos de cada peça dessa armadura, porque nós somos o exército de Deus e Ele nos deu tudo o que precisamos
mas devemos usar toda essa armadura que foi citada aqui em Efésios e ficar em contato constante com o nosso comandante e estar sempre alerta contra os ataques do diabo, do inimigo. Em 1 Coríntios 15, 57, o que é que nos fala? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas nós precisamos estar em obediência. Muitas pessoas deixaram de usar as proteções que deixaram de usar as proteções que foram pedidas aí na situação do Covid-19 e infelizmente quanta tragédia aconteceu. Mas nós precisamos, em obediência à palavra, aqui naquilo que Paulo deixou escrito através do Espírito Santo e que foi nos explicado, nós precisamos estar todo dia nos revestindo de tudo isso aqui que foi falado na palavra de Deus. Desta armadura, para lutar contra esse inimigo invisível que quer nos levar para o inferno, para a condenação que já está selada para ele. Que Deus possa abençoar essa palavra em seu coração, no meu coração. E que nós venhamos obedecê-la para a glória do nome do nosso Deus. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor deixou de uma forma tão clara, nos trazendo exemplo do que quer ter uma armadura, ser vestido da armadura. E obrigada porque o Senhor nos dá condições em Jesus, através do Espírito Santo selado em nossas vidas. O Senhor nos dá condições de nos revestirmos dessa armadura e lutarmos contra os dardos inflamados do maligno. E podemos agradecer o Senhor que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos o teu nome por essa maravilha, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Nós te glorificamos, porque o Senhor é o Deus da igreja, o Deus que tem cuidado de cada um em particular, nesses dias, principalmente nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Obrigada pela comunhão que podemos perceber uns pelos outros. Obrigada pelo teu amor manifesto em nossas vidas. Nós te agradecemos no nome santo e perfeito do Senhor Jesus. Amém.